Olá, Piro. Oi, Tudo Léo, bem? tudo bom? E você? Tudo ótimo. Finalmente falaremos sobre um assunto que muito te motiva e que eu estou curiosíssima para te ouvir, que é autoconhecimento. Que você diz que o autoconhecimento é o elemento chave para evoluir e ser feliz, não é isso? Fala Uhum. mais. Eu acho que é a base de tudo, né, Léo? A gente falou no papo passado aí sobre a questão de ter um mapa da vida, né? Que inclui saber qual é a sua missão, né? Falei também sobre o lance de que eu tinha uma intuição de que a missão era algo que a gente ia descobrir ao longo da jornada. Era uma coisa que não precisava estar claro logo de cara, logo que você começa a vida adulta, como precisa estar claro qual é o propósito da vida, né? Se você não entender qual é o propósito da vida, se você não entender que você está aqui para evoluir, evoluir do ponto de vista intelectual, evoluir do ponto de vista moral, né? Ou seja, cada vez mais próximo da verdade e do certo, né? Enfim, você se perde na vida. Você precisa logo de cara entender isso. Pô, o propósito da vida para mim ou para qualquer outra pessoa é basicamente o mesmo: evoluir e sendo feliz, né? Evoluir e ser feliz, conseguir se sentir satisfeito com o que você consegue ser e ter aqui e agora, né? Então, acho que esse propósito precisa ficar claro muito cedo na vida. Se você entra na vida adulta sem ter consciência disso, é muito fácil se perder. Mas a nossa missão na vida, eu acho que faz parte, acho que esse mistério faz parte dos planos do Criador, de quem criou essa mecânica de imersão aqui tridimensional que a gente vive, né? Que a gente está mergulhado numa batalha de experiências sensoriais, está vivendo a vida, tentando entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Esse é o grande mistério de filósofos há milênios, né? Então, acho que ao longo dessa jornada, dessa unidade de tempo que a gente tem, alguns que passa de 100 anos, mas enfim, é uma unidade finita de tempo aí que a gente tem, acho que a gente vai descobrir qual que é a nossa missão. Agora, a questão, e por isso que eu incluí no meu mapa da vida a questão da função social, o aspecto da função social, o elemento da função social, é porque eu acho que a questão é o que você pode fazer para te manter na trilha certa, no caminho certo, para chegar a essa resposta, a conseguir descobrir qual é a sua missão. Né? Tem um filósofo americano que chama Mark Twain, que ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte: as duas datas mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Então, eu acho que esse dia que você descobriu o porquê é o dia que você fala: pô, agora ficou claro qual é a minha missão. E praticar a sua função social, logo no começo da sua vida adulta, quando você começa a fazer uma faculdade, a trabalhar e tal, e define ali qual é a função social que você vai, ou pelo menos deveria definir qual é a função social que você vai exercer, né? Tem gente que já nasce sabendo, pô, nasci para ser médico, para salvar vidas e para melhorar a qualidade de vida dos outros e diminuir o sofrimento físico das pessoas, tal. Tem gente que já nasceu, que já brincava de médico quando era criança, no bom sentido. Então, tem para algumas pessoas eu acho que é esse caminho mais claro. Para outras pessoas, onde isso não é tão claro, é importante você se pautar por alguma coisa que eu chamo de função social, que é você entender que entre várias experiências que você tem pode haver um fio condutor, como no meu caso sempre foi o desenvolvimento humano. Então, independente da área, do setor da economia que eu estivesse atuando, eu estava muito mais preocupado com o desenvolvimento das pessoas que estavam trabalhando comigo, conseguir aumentar a autonomia intelectual e emocional dessas pessoas, do que propriamente com o que a gente estava produzindo ali. Eu sabia que o que seria produzido seria uma consequência de pessoas mais bem resolvidas, pessoas operando de uma forma mais harmônica e tal. Então, é, o autoconhecimento é praticamente a primeira ferramenta que eu usava para promover esse desenvolvimento humano. Não tem como você conseguir
criar um ambiente harmônico, onde as pessoas coloquem os seus talentos e as suas atitudes de uma forma complementar, como uma orquestra sinfônica, se você não entende quem é quem ali, se você não sabe se você está diante de um monte de violinistas ou se tem violinista, se tem tecladista, se tem, sei lá, quais são os outros flautistas, quais são os outros músicos que compõem uma orquestra sinfônica, mas você precisa entender quem é quem, né? E ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento é uma coisa que só pode ser feita se você investir muito no seu autoconhecimento, né? Então, eu passei a vida inteira procurando mecanismos, ferramentas para aumentar o meu autoconhecimento, para cada vez me entender melhor e finalmente chegar à conclusão que eu cheguei de qual é a minha missão, né? E A gente consegue sintetizar isso tudo que você está dizendo numa frase que descobrir a sua missão seria a chave mestra para viabilizar a paz e espírito constante? Dá para sintetizar dessa forma? Que acho que é algo assim que você, acho não, que é algo que você colocou no curso? É isso? que eu acho que você lembra do papo da lógica da felicidade, que eu falo que é um malabares aí entre três bolas do bem-estar físico, a clareza mental e Sim, a paz de espírito, né? E a gente discutiu muito sim. sobre isso, sobre não adianta você conseguir o maior bem-estar físico do mundo, com o máximo de prazer e segurança, que se você não tiver clareza mental, saúde mental e não tiver paz de espírito, você não vai se sentir plenamente feliz, né? Então, tá, isso posto, a paz de espírito é um desses elementos. O que eu acabei descobrindo ao longo da vida, estudando e conversando com muita gente de áreas diferentes aí, psicologia, sociologia, neurociências, é que essa paz de espírito, ela pode ser constante, que até um tempinho atrás, para mim, era uma novidade. Eu achava que era algo que a gente entra e sai, entra e sai, entra e sai. E aí eu comecei a buscar isso, comecei a tentar estabilizar isso rumo ao 100%. Pô, como é que eu consigo me sentir em paz de espírito? Vamos pegar aí quase que um sinônimo de paz de espírito, que é consciência tranquila. E aí eu comecei a perseguir isso. Pô, como é que eu consigo ficar com a minha consciência tranquila 100% do tempo? E às vezes eu via que faltava alguma coisa, que não bastava eu sentir que eu estava cumprindo a minha função social, tanto no meu núcleo familiar quanto no meu núcleo profissional. Faltava algo a mais. E aí eu percebi que era essa questão da missão. E quando eu descobri qual é a minha missão, que no caso é a expansão da consciência, e aí quando a gente usa a expressão expansão da consciência parece uma coisa esotérica, mas quando a gente olha para esse desenhozinho aqui que organiza a ideia fica mais fácil, né? Ilustra muito bem, Considerando, né? quando você Esse considera, desenho ilustra muito bem, né? é, na verdade, esse desenho falta, sei lá, aqui, dizer que expansão da consciência é quase que um sinônimo desse quarto ponto que é dominar a mente, né? Meio que colocar a consciência no comando, fazer com que você tenha controle da sua mente, que nem a sua mente tem que ter controle do seu corpo, para dominar os instintos e para a gente não viver que nem animais, né? Então, Sim. esse quarto passo da equação, que acaba virando um looping, né? Tudo bem, você não vai passar a vida tentando entender a mente, mas depois que você entendeu a mente, você entra nesse pequeno ciclo aqui de organizar, expandir e dominar, né? Porque você vai continuar realimentando esse ciclo, né? Mas depois que você entrou nesse ciclo e conseguiu dominar a mente, você começa a ganhar essa clareza, pô, a vida fica muito mais fácil. Você entende muito melhor o que está se passando na sua mente, o que são problemas da sua mente, o que são crises existenciais do seu eu transcendental, do seu espírito, da sua consciência, né? Então, é uma coisa que eu não tenho dúvida que agrega valor social, que pode ajudar muita gente a se sentir feliz de uma forma plena, completa. Então, quando eu cheguei à conclusão de que a expansão da consciência era o meu negócio, era a minha missão, era focar nisso,
Na verdade, se você for olhar no curso, a frase que eu escrevi como dizendo, pronto, essa é a minha missão, é uma frase mais ou menos conectar conhecimentos de forma sinfônica para contribuir com a expansão da consciência. É um pouco maior que isso a frase, mas resumindo, é mais ou menos isso. Então, eu percebi que eu tenho um talento que eu descobri no colégio, quando eu preparava minhas colinhas para poder fazer uma prova, né? Eu descobri que eu tenho um talento que é sintetizar as coisas, a ponto de caber num post-it, né? Sintetizar, às Quase vezes, uma nanografia. é, às vezes eu resumo um livro inteiro em 2 ou 3 post-its ali. Então, Sim. acho que é uma coisa que é da minha natureza, né? E aí eu coleciono, né, esses post-its, né? Então, Uhum. pega essa frase de Sócrates aqui, né? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, né? Tem, tem Perfeito. um mundo por trás Diz muito, disso, né? Então, diz muito. eu percebi que eu tinha uma capacidade de criar frases. Toda hora você cita alguma frase aí do curso e tal, que você gostou, que você acha que sintetiza muita coisa e tal. Então, eu percebi que eu conseguiria pegar esse universo enorme aí de estudo, de pesquisa que eu faço, de experiências de vida e tal, e transformar numa coleção de conceitos que organizadas viraria um método, uma forma para ajudar as pessoas nesse processo de autodesenvolvimento, né? Nesse processo de expandir a consciência, entender a mente, organizar a mente, expandir a mente, dominar a mente, esse processo todo. Então, quando eu fiz isso, quando eu transformei isso em um conteúdo, inicialmente um livro, depois gerou o curso online, que é o Seja o Seu Guru, me deu essa sensação de missão cumprida. Apesar de que tem um paradoxo nessa frase aí, porque se por um lado eu tenho essa sensação de missão cumprida, de saber que da mesma forma que você está aí me incentivando a gravar esses vídeos para a gente ir propagando essa ideia, compartilhando com outras pessoas esse assunto, a importância das pessoas aumentarem sua autonomia intelectual e emocional, né, de serem o seu próprio guru e tal, eu sei que o assunto não fica mais parado. Eu sei que, assim como você, a minha filha, os meus sócios e tal, podem dar vida para esse assunto, e se eu morrer amanhã, eu morro em paz, entendeu? Eu sei que o que eu podia, Deixar uma semente plantada o que eu aqui, podia né? fazer era plantar essa semente. Só que eu sei que se Deus me der mais 50 anos de vida, eu vou cuidar dessa semente todo dia, até ela se transformar em uma grande árvore, né? Você sabe dos planos aí de tudo que já tem documentado, organizado, registrado aí, em termos de metodologia, para criar uma rede de escola de desenvolvimento humano, baseada numa plataforma, que é baseada na produção desse tipo de conteúdo, como é o Seja o Seu Guru, né? Então, enfim, pô, se 50, eu falo 50 anos pela longevidade dos meus avós que chegaram aí perto do 100, né? Mas Sim. se não for 50, for 60, legal, eu vou continuar ocupado, entendeu? Então, assim, Claro. né, a ciência vem evoluindo tanto, né? Quem sabe eu vou fazer parte da geração que vai chegar nos 110 anos, né? Dizem que os meus filhos vão viver 120, 130. Então, assim, é... cara, isso me dá uma sensação de plenitude, de completude, de entender que está tudo bem e vai continuar tudo bem nos próximos 50 anos, porque eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para conseguir agregar valor, para conseguir meio que pagar a minha passagem, entendeu? Conseguir retribuir, né, essa oportunidade que é viver uma experiência, viver uma vida, né, humana e como a gente já falou em outros episódios aí, né? O sentido da vida é aprender, né? Quanta coisa a gente pode aprender, né? Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a aprender, né? Tem Sim. tantas possibilidades, né? Que a gente pode tirar disso, que acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter essa sensação de gratidão e querer de alguma forma retribuir, né? Você não pode retribuir direto para o seu criador, retribua para os outros filhos dele, né? Faça Com alguma coisa certeza. pela humanidade. Então, por mais que hoje ainda tenha
dimensão de semente, né? Seja uma coisa que eu falar, pô, se eu bater a bota amanhã, o máximo que eu deixei aí é uma semente, tomara que a Léo, que a Júlia, que o Pedro, que o Rafa, que as outras pessoas envolvidas nesse processo, que os Pedros, na verdade, que são dois, né? Que as pessoas envolvidas nesse processo façam com que ele vá em frente, com que ele aconteça e tal, e que a gente leve esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, independente de desenvolver uma plataforma, de criar uma rede de escolas, enfim, que seja por iniciativas que nem essa que a gente está tomando de divulgar o curso online, mas ficou claro para mim que realmente essa é a missão e que ela pode ser só uma semente ou ela pode durar 50 anos. Então, toda vez que eu uso uma das ferramentas mais poderosas que eu descobri para o autoconhecimento, que é a meditação, para conseguir energizar meu corpo, serenar minha mente e buscar a paz interior e encontrar essa paz de espírito, essas ideias sobre esse projeto de vida que, que rodam na minha mente. Eu comecei a alimentar minha mente com um diálogo interno involuntário altamente produtivo, altamente construtivo, diferente do que acontecia antes, que quando eu ficava um tempo em silêncio, me vinha um monte de medos do futuro e desgostos do passado, enfim, aqueles perturbadores diálogos internos involuntários que criam, nos dois extremos, ansiedade ou depressão, né? Perfeito. Então, acho que é isso. Acho que, sem estender demais, até pelo nosso objetivo aí de fazer papos de 20 minutos, já estamos quase nisso, né? É o que dá para falar, mas a gente pode explorar mais nos próximos episódios também, porque acho que é aí que está a essência de tudo, né? Sim, sim. Olha, esse assunto, autoconhecimento, é um assunto que a gente poderia falar 40, 50 minutos, que é um assunto que muito me agrada, porque isso, acho que é o dia a dia nosso, todos os dias a gente tem que fazer esse exercício, né? Para a gente se autoconhecer e descobrir qual é a nossa missão, mas estou bastante satisfeita com o nosso papo até agora. Gostei bastante. E nos próximos encontros aí a gente fala sobre outros assuntos. Legal, Obrigada. beleza. Ó, Ah, me lembra de no próximo assunto a gente falar sobre não terceirizar a sua felicidade. perfeito, perfeito. Esse é um assunto também que vai render aqui pelo menos mais uma meia hora de conversa. Falaremos Legal. sobre isso. Tchau. Valeu, Léo.